Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quarta-feira, dia de jogo do Internacional, 9h30 da noite, no Maracanã, com mais de 60 mil pessoas. O Odair segue fazendo experimentos pós-derrota na Copa do Brasil, quando o Internacional perdeu o título dentro de casa para o Atlético Paranaense. Amanhã é dia do Grêmio, jogar contra o Avaí, jogo das 8 da noite, na Arena, dia do Grêmio se aproximar ainda mais, quem sabe, do G4, o Grêmio que hoje já está na 7ª colocação, o Grêmio que vem de 4 vitórias e 2 empates. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, é o enfrentamento de um time que ganha há 4 jogos de forma consecutiva, que é o Internacional no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo, que nos últimos 9 jogos ganhou 7 e empatou 2 partidas, o grande líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Mas hoje nós estaremos tendo aqui um programa muito especial. Vamos receber o presidente Romildo Bolzan Júnior, junto com o Maurício Freitas, com o Jeremias Werneck do SBT. Vamos conversar com o presidente multicampeão dos últimos tempos e fazendo coisas maravilhosas. Obviamente que vamos abordar com ele a compra da Arena, a política, a renovação do Conselho Deliberativo do Grêmio, renovando 150 cadeiras, mais 30 suplentes, a construção de uma nova infraestrutura, ampliação e melhorias no CT de Eldorado do Sul, a projeção já para o ano de 2020, o que esperar do Grêmio ainda para este ano, título da Libertadores da América, quem sabe decisão do Mundial Interclubes. Tudo isso nós vamos falar com o mais alto mandatário do Grêmio. Mas aproveitando, até que chegue o presidente Romildo Bolzan Júnior e que cheguem também os nossos demais convidados, atualizar o Campeonato Brasileiro. Hoje, 19h30, Ceará e Cruzeiro, portanto daqui a pouquinho. Mais tarde, Bahia e Botafogo, Flamengo e Internacional, São Paulo e Goiás. Amanhã tem Palmeiras e CSA, Fluminense e Santos, Grêmio e Avaí, e às 9h30 da noite, Atlético Paranaense e Fortaleza. Os jogos do Corinthians e do Atlético Mineiro ficaram para o dia 2 de outubro, uma vez que hoje o Corinthians joga pela Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. O Corinthians, que tomou 2-0 em casa, tem que fazer 3 gols de diferença lá no Equador. Ou então ganhar de 3-1, né? Que aí o Corinthians nem isso resolve, né? Tem que ser... Né? 3-1, dá 3-3 e no placar agregado o Corinthians marca 3 gols fora de casa, tá certo? Então, 3-1 ou então fazer 2-0 e provocar cobranças dos tiros livres da marca penal. Às vezes o cara tem que parar quando tem esse gol qualificado, né? Dá 3-3 no saldo simples, né? Aí os dois ficam com um saldo 2 positivo, mas o Corinthians teria marcado 3 gols fora de casa contra 2 que marcou o Independiente Del Valle aqui no Brasil. E amanhã o Atlético decide contra o Colón. O Atlético perdeu em casa por 2-1 e se ganhar de 1-0 estará passando de fase. Mas o Atlético está numa maleza braba, né? Não ganha, aliás, não ganha não, perdeu as últimas 6 no Campeonato Brasileiro. Aliás, já até especularam de novo o nome do Odair, é a segunda vez que já especulam o nome do Odair lá em Belo Horizonte. Ontem nós dizíamos já aqui da renovação do Rodrigo Caetano, informação que antecipamos lá na Rádio Grenal e aqui também na Ubra TV. E hoje eu entrevistei o Rodrigo Caetano, falando em planos para o futuro, e perguntei por que não garantem já o Odair. E ele disse que não há necessidade de agir de afogadilho. Na verdade, o Odair vai viver do jogo a jogo. E nem tanto para este ano, mas projetando o ano que vem. Falou que o Internacional tem que vender jogadores para poder ter dinheiro para contratar, mas também esses jogadores, o Internacional teria que, por exemplo, pinçar um que outro do elenco. Se fala que o Nico Lopes estaria vendido para o Tigres e tudo mais. Bom, os jogos do Campeonato Brasileiro nós já destacamos e eu vou falar agora da classificação porque tem muito interesse em jogo aí. Esse jogo do Internacional, por exemplo, o Inter atua por ele, pelo Palmeiras,
pelo Santos, pelo Corinthians, pelo São Paulo e por que não, né? Porque ainda tem força aí o Grêmio para tentar alguma coisinha a mais. Flamengo tem 45, se ganhar vai a 48, dispara ainda mais. Se o Inter ganhar vai a 39, 39 para 45, ficam 6 pontos de diferença. O Inter ainda poderia buscar em outras 17 rodadas que ainda virão pela frente. Palmeiras tem 42, o Santos tem 37, o Internacional, já destaquei, tem 36, 35 tem Corinthians e São Paulo, 31 tem Grêmio e Bahia. Daí para baixo, todos lutam a rigor para não cair. Não que o Atlético Paranaense e o Botafogo com 27 tenham algum risco maior, mas estão ali, né? Se emperrarem, né? Atlético Paranaense 27, Atlético Mineiro 27, Botafogo 27, até o Atlético Mineiro também está nessa situação perigosa. Goiás 24, Vasco 24, e aí sim, é a turma do pavor mesmo. Ceará 22, Fortaleza 22, CSA 19, Fluminense 18, Cruzeiro 18, Avaí 16, Chapecoense 14. Está chegando aí o presidente Romildo Bolzan Júnior, mas antes está chegando outro craque, Luiz, né? O Luiz da nossa Frigigold, que está vendendo panela adoidada, porque você compra uma vez só. Então o custo-benefício é extraordinário. São as melhores panelas do mundo. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim, do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Frigigold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento, o que você imaginar, sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. Ah, e a grande surpresa que a Frigigold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto, R$400 de desconto para você que ligar, 4003-4220, você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003-4220, 4003-4220, você vai dar só um toquezinho e a Frigigold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003-4220. 4003-4220, liga, faz a sua proposta, pode comprar 1, 2, 3, 4 panelas, as frigideiras, pode pedalar. O certo é que você vai economizar em óleo, material de limpeza, passou um papel toalha ali, já está limpinho, né? Vai ganhar em saúde e vai ganhar em longevidade, né? Da panela também, não só em vida, né? Mas a panela dura para dedéu, né? Aliás, não termina nunca. Então, é um investimento. É como se comprasse um bem daqueles que o cara usa, aqueles radinhos e tal, que cai no chão, não quebra. Nem se usa mais radinho, né? Um telefone melhorado e tal, que dura mais tempo. É a panela. Essa aí você não vai precisar trocar nunca, nunca, nunca. Então, eu tenho das primeiras ainda Frigigold. Está aí o telefone na tela. 4003-4220. Internacional enfrenta o Flamengo às 9h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Dúvida na equipe entre Nonato e Wellington Silva. Acho que vai jogar o Nonato. D'Alessandro está fora mais uma vez. Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, Nonato, Wellington Silva, Nico Lopes, com Paulo Guerreiro no comando de ataque. O Flamengo, Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari,
Rodrigo Caio e Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel, time titularíssimo do Flamengo, que não poupa ninguém. No Grêmio, Pedro Jeromel já realiza corridas e está em fase final de recuperação da lesão muscular, mas deve ser desfalque no jogo de ida contra o Flamengo pela Libertadores da América. E eu acho que ele vai jogar essa partida. Eu acho. Se ele já está correndo e vai forçar um pouquinho mais, acho que vai jogar aí o Jeromel contra o Flamengo. O Tricolor está com a renovação do atacante Everton encaminhada até o final de 2023, vai ganhar aumento salarial. Direção e representantes do jogador discutem a alteração que será feita no valor da multa rescisória. Vamos para o Paraíso, a Praia Lagoa Cortada. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Nove 998275667 99827567. Fala com o Laíri lá e vai sair negócio. Eu já estava trocando ideias com o presidente fora do ar aqui, mas está aí o telefone da Lagoa Cortada, lá na praia de Gaivota, Santa Catarina. É um espetáculo. Aliás, o presidente que corre para tudo que é lado, no final do ano tem que dar uma descansada. Já está no meio do caminho ali, que é Osório, vai até o início de Santa Catarina e vai viver no paraíso. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta e conforme o anunciado, já está aqui o presidente Romildo Bolzan Júnior, ladeado, né, pelo Jeremias Werneck lá na ponta esquerda e o Maurício Freitas aqui na ponta direita, o presidente que se tornou nos últimos anos, se não o principal dirigente do futebol brasileiro, um dos mais bem conceituados ou o mais bem conceituado dirigente do futebol brasileiro, mais requisitado para entrevistas e tudo mais. Já há quem diga que o presidente pode escolher entre o governo do estado e a presidência da CBF, mas o presidente veio aqui para responder perguntas. Eu só estou divagando aqui. Já na abertura do programa eu falei que perguntaríamos ao presidente sobre a compra da administração da Arena, sobre o novo CT de Eldorado, que o Grêmio já lançou lá atrás a pedra fundamental e agora, de novo, o Grêmio já conversou e apresentou o projeto da ampliação do que começou lá atrás, há muito tempo. Enfim, falar também do projeto de dentro de campo, campeão da Libertadores da América, que fugiu por pouco no último ano, no penúltimo ano chegou, que foi em 2017, é a terceira semifinal consecutiva do Grêmio, projeto até para chegar no Mundial de Clubes, enfim, tudo isso vamos conversar com o presidente. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado também pelas tuas palavras. Não, mas são verdadeiras. E não precisa forçar muito, porque basta ligar a televisão e mesmo quem não acompanha futebol sabe do que eu estou falando. Presidente, e hoje à noite o Internacional joga pelo Grêmio, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pelo Corinthians e por si também, né? Obviamente. O senhor torce pelo empate, amigo, ou a rivalidade não lhe permite torcer pelo empate, o senhor vai torcer para o Flamengo? Francamente... Eu estou começando por hoje porque eu faço o mais próximo, daqui a pouco. Assim, francamente, eu vou te dizer o seguinte, não vai se torcer. Eu fosse razoável, eu queria empate. Mas eu vou te dizer assim, dentro de uma estratégia do Grêmio aqui, está exclusivamente o interesse do Grêmio, eu torço para que o Internacional perca e o Flamengo ganhe.
O razoável seria um empate que todo mundo empata, todo mundo fica no É que caminho. uma derrota do adversário acalma o ambiente sempre. Não, mas aí o Grêmio, se vencer o Avaí, pode ficar numa posição mais próxima de que é um objetivo primeiro. Ah, pra do nós. G4? No Né? G4. Eu falei em termos de título. Não, eu falo em termos de G4, porque vamos por parte, né? O Grêmio atrasou no campeonato, então tu tem que ir pulando de cada vez. Então tu tem que ver aonde tu vai disputar a tua melhor posição. E aí o Flamengo ganha, já vai se destacando e nós vamos ficando ali na nossa posição de intermediário, que é chegar entre os 4. Então, a razoabilidade mandava o empate. Eu torço também pelo empate, mas se tiver que acontecer uma vitória, que ganhe o Flamengo, porque interessa e convém ao Grêmio na disputa pela entrada no G4. De todos os assuntos que eu falei, ainda não falei da política, que nós vamos falar, que interessa ao presidente falar. Não interessa não, mas vocês, a pauta é grande, mas eu não faço nenhuma questão. Mas eu topo. O senhor acha que já é páreo corrido? Não, eu que não estou nessa, só por isso. Não, tá bom, então melhor, para nós é melhor, Claro. porque esse é um assunto meio pesado, né? Pesado. Não, até não. Mas é jornalístico, eu reconheço que é jornalístico. Desta feita. Tá, o que o senhor espera que a oposição faça, então, para depois nós irmos para os outros assuntos? Oposição no Grêmio? Essa que se lançou. Essa do Conselho Deliberativo? Não, eles vão ter uma participação. É tradicional a participação do Grêmio do Prata nas eleições. Eles sempre têm essa postura de não conciliar, de não buscar consenso, de não buscar composições. Eles sempre fazem. Isso lhe magoa, não? Não, de jeito nenhum. Respeito às individualidades, respeito às posições, respeito o contraditório e principalmente respeito às posições políticas que assumem. Assumiram essa posição política, vão para o jogo é este. Então eles vão, na última eleição eles fizeram 600 votos, se não me engano, por volta disso. Eu não sei quanto pode dar, porque é um contexto de duelo, não são 3, 4, 5 chapas que tu dilui. A eleição é um duelo, ou tu vota aqui ou tu vota ali. Ou tem uma posição de vamos dizer, uma aceitação da situação, que é a chapa 2, que é o consenso que nós produzimos ali, e eu apoio a chapa 2 exatamente porque ali eu ajudei a construir aquele consenso e queria que esses grupos, 2, 3 grupos que ficaram lá, 2 grupos, também estivessem conosco. E chegamos até as últimas horas para fazer isso, mas não houve possibilidade de finalização, aconteceu isso. Eu não sei quanto eles vão fazer, mas a minha base que eu tenho, única e exclusivamente que eu tenho, é a base de 600 votos que eles fizeram diluídos. Acho que até podem fazer mais nesse momento por conta de serem de 2 chapas e, por consequência, respingar neles votos de quem não concorda com a situação. Acho que é uma coisa assim. O presidente, falando de política, mas saindo do âmbito do Grêmio, falando do âmbito nacional, tem uma informação na Folha de São Paulo, dando conta que dirigentes dos clubes brasileiros, dos principais clubes brasileiros, estão se organizando num grupo de WhatsApp, uma reunião na próxima semana em São Paulo, onde eles querem debater a criação de um sindicato, de uma associação, um órgão que possa dialogar com a Rede Globo sobre direitos de transmissão. O que o senhor sabe a respeito disso? Qual é a sua posição? Eu sei que é uma preocupação recorrente de vários clubes, a queda da venda de pay-per-view e o investimento grande da emissora e dos usuários em produtos pela internet. É mais ou menos por aí? É esse o eixo da conversa? Nesse momento tem vários movimentos de clubes. O que eu tenho participo de 2 e o que tem a semana que vem, dia 30, eu não vou poder estar. O senhor vai na Comebol? Eu vou naquela reunião dos semifinalistas, dos 4 clubes semifinalistas na Comebol às 9 horas da manhã de segunda-feira. Então eu não poderei estar lá. Aí vai quem? Vai ao Mundial? Nessa reunião dos clubes... Vai ter de novo o manifesto, aquele documento? Se tiver, dessa vez eu declino. Dessa vez eu declino. Não adianta só assinar, né? Não, dessa vez, com todo o respeito, eu vou declinar. Não, eu vou ter que dizer, eu vou justificar porque eu vou declinar. Se o Galhardo tivesse aprontado lá no Monumental de Núñez, ainda vai aprontar aqui na nossa carinha, acho que todo mundo ficou irritado com ele, porque... aquilo foi uma transgressão, aliás, uma cultura transgressora, né? Uma cultura transgressora. Feio. Porque depois houve a mesma coisa no jogo seguinte, poxa, já tinha havido depois uma outra situação esse ano também. Não, com a Aliança Lima ele fez esse ano, não. Estava suspenso e... Vamos combinar, né? Que impunidade é essa? Me disse o presidente da Comebol que o River Plate foi reclamar lá porque levou mais de $1 milhão de multa. Porra, aí é para matar. Vamos combinar, né? Existe isso. Mas existem 2 movimentos hoje a nível nacional. Piada pronta. Está reclamando porque levou multa. Mais de $1 milhão, foi muito pesado. Queriam pagar menos. Não, foram campeões da América, né? Transgredindo, arrepiando e principalmente debochando do regulamento da competição e da própria instituição. Mas foi um leque, né?
Jogador irregular, técnico irregular, campo irregular. Não, eu não posso assinar fair play nenhum por conta disso, vamos combinar. Mas esse outro documento o senhor assina com os clubes brasileiros? Não, nós temos 2 debates aqui. Tem um grupo mais restrito, que são em torno de 12 clubes, 10 clubes. Tem um outro grupo mais amplo, que é a transformação da Primeira Liga em Associação Nacional de Clubes. Aí trabalharia com clubes da Série B, para aproximadamente aí 30 clubes, 35 clubes, entre Série A e Série B. Há esses 2 debates e há essas discussões paralelas de alguns clubes que fazem exatamente para cuidar melhor dos seus direitos de transmissão e criar essas situações. Ambas reuniões, ambas associações que estão sendo discutidas têm por escopo finalizar esses contratos, trabalhar esses contratos, discutir esses contratos, contratar assessoria para esses contratos. Não sei qual é que politicamente vai vingar. Eu acredito hoje que está mais adiantada, e até hoje o presidente do América Mineiro me ligou, mandei uma mensagem a ele, retornarei mais tarde para ele um telefonema, porque eu não vou poder estar lá, pediu que mandasse representante, talvez eu mande um vice-presidente, convide um vice-presidente para comparecer lá. E a gente tem nessa situação a discussão corporativa, que envolve tudo, que envolve não mais, isto sim, não mais, jamais, nunca mais, a organização de campeonatos. Mas discutir as questões financeiras, econômicas, contratos com televisão, contratos de venda de direitos de imagens internacional, nacional, contratação de pay-per-view e ampliação das possibilidades de maior cobertura, de maior participantes desses certames de concorrência, tudo isso está em jogo. E um clube dos 13, 2.0? É um clube dos 13, uma tem uma aplicação, uma tem um conceito mais do clube dos 13, e a outra tem um conceito mais amplo porque envolve clubes da Série A e da Série B. Eu hoje, neste momento, me inclino a ter uma discussão mais ampla com os clubes, com esses 40 clubes, Série A e Série B, porque eu acho que aí está interligado e está em jogo uma estrutura do futebol brasileiro por inteiro, por inteiro. Eu acho que essas coisas mais amplas... E também não me furto de discutir com os outros, porque ali está exatamente onde o Grêmio está. Quer dizer, às vezes pode ter interesses corporativos bem mais amplos e dentro dessa associação de 40 clubes, poderá os clubes que estão numa ponta do futebol brasileiro também ter interesses mais lógicos, mais feitos, mais corporativos e levar esta posição para dentro dos 40. Então essas questões todas têm que serem resolvidas e o que importa é que exista um debate corporativo, o que importa é que exista um debate de clubes, o que importa é ter posição de clubes para atuarem unidos e fechados nas questões que dizem respeito a esse tipo de contrato. O senhor acredita que o próximo ciclo de TV pode ser fechado de uma maneira ampla pelos clubes e não mais individualmente? Ele vai até 24. E eu creio que em 2021, 2022, essas questões começam a serem debatidas novamente. Por exemplo, nós fechamos em 16 o ciclo que se encerrava em 19. Né? E agora nós começamos um outro ciclo, encerrava em 18 e começava em 19. E acho que quando chegar a 21, e a Globo fez uma reunião a semana passada já para readequar os contratos, ou para fazer uma proposta nova, para modificar uma situação nesse sentido, no dia 20 de setembro em São Paulo. E vários clubes que estão contratualizados com eles receberam mais ou menos uma posição que visava exatamente dar essa condição de talvez algumas alterações, algumas situações que a gente não tem bem avaliação, mas que esse conjunto de clubes vai acabar examinando a matéria de uma maneira mais corporativa. Exatamente? Eu sei que tem crescido muito o consumo pela internet, pelos aplicativos e tal. É muito mais uma situação assim de unificação dos contratos, muito mais uma situação padronizar? De padronizar os contratos, uma situação de também discutir o calendário do futebol brasileiro, ampliação do campeonato nacional e diminuição dos campeonatos locais. Isso envolve também a perda de patrocínio dos campeonatos regionais. Então é um conjunto da situação que foi jogada e que agora tem que esperar o retorno dos clubes. Sim. Interessante isso aí, porque bem-vindos ao futuro, né? Como o senhor disse, esse é o último contrato, esse negócio de TV aberta, mais TV por assinatura, mais não sei o quê. O que o Jeremias está suscitando de debate é o seguinte, daqui a pouco tem clube que não quer mais fazer pacote com ninguém. Ele mesmo quer explorar a divulgação da sua imagem, dos seus jogos. Tem um outro tema aí, presidente, ainda só para ficar na área da política, que eu estou muito curioso para saber a opinião do presidente. O presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, está articulando um projeto que ele não vai obrigar os clubes a virar empresa, mas ele vai incentivar. Não, o projeto compele os clubes a se tornarem empresa. Aí que está. Eu não tenho essa posição. Minha posição é outra. Porque, na verdade, esse projeto... O senhor não quer. Não, o Grêmio não tem essa cultura. O Grêmio poderá se tornar clube se a legislação disser o seguinte: opcionalmente, o clube poderá optar por uma situação de clube-empresa. Ou, opcionalmente, o clube poderá optar por algum segmento seu para se tornar empresa. Isso convém.
Agora, dizer assim, eu vou transportar minha estrutura tudo para clube de empresa? Tudo é SA? Tudo é SA, tudo seja o que for. Não, por quê? Não está claro ainda. A questão tributária, a questão de comando, a questão de quem participará da direção dessas questões, tudo isso a legislação deixa completamente aberta e muitas repetem os costumes de hoje, que é o que deu errado. Pois é, aí que tá. É o que deu errado. Na verdade, clubes. o que na verdade... Figueirense, por exemplo. Pelo menos o que me parece, empresa, né? diante das informações do projeto de lei, é que é, na verdade, um terceiro projeto para refinanciamento de dívida. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Veio o Profut, o Grêmio e o Flamengo estão sanando as dívidas. É que, na verdade, aí chega agora o Botafogo, vai puxar um movimento para... Isso é um absurdo, sabe por quê? Porque quando foi feito o Profut em 2015, o Profut já veio e já praticamente não, criou o Fair Play. Sim. Então os clubes tinham Diz lá, perde ponto. Não, criou todo um processo de transição para adequação, 16, 17, 18, 19, 20. Então aqueles clubes que aderiram ao Profut automaticamente deveriam também se adaptar àquela situação de transição. Tinha que andar na linha. Tem que andar até. Então vamos supor, clubes que tinham déficits orçamentários, déficits de execução, de realização e de despesa e receita, e essas situações todas têm que estar contempladas nos seus balanços, o clube tinha que progressivamente zerar até 2020. Isto é um fair play. Né? O Grêmio já passou essa fase, o Grêmio conseguiu passar essas situações, o Grêmio está andando, o Grêmio está... Agora, quem não o fez? Aí transforma o clube empresa num misto de empresa, de benefício fiscal, Sim. num misto de sociedade anônima, num misto de... Então, o que eu chego à conclusão? Que, na verdade, essa legislação veio para amparar, penso que vai salvar os clubes que estão na verdade, em situação difícil. E, na verdade, não é para isso que surge. Esse tipo de legislação tem que surgir de uma ânsia, de uma necessidade, de uma nova fase, de uma nova cultura, de uma nova situação fática que ampare a legislação, que a legislação ampare essas situações. Então, não há demanda para isso. Não está caindo de uma não há demanda para isso. Não vejo nenhum clube ter como pauta principal, por exemplo, a situação de se transformar em empresa. Qual é o clube que faz isso? Aí tu vai estar sujeito à recuperação judicial e tudo mais, e além do mais, tu vai ter... Um acionista vai dirigir o meu clube, mas o acionista, pelo que eu li, o acionista não é dele, ele vai ter que indicar, mas os dirigentes que serão indicados serão Sim. vinculados aos clubes através da associação e tudo mais. Então não altera culturalmente os hábitos. E não há demanda para isso. Então, na verdade, essa legislação está sendo feita para amparar situações de clubes em dificuldade. E começa mal o processo. E dá para segurar esse processo? Olha, tia, para mim, eu tenho acompanhado isso, no momento que se tornar opcional, para mim não faz a mínima Sendo opcional não muda nada. Não muda nada. Adere quem quiser, de acordo com a necessidade. É isso. Só que a grande crítica que vai se fazer... Pagar um juro exorbitante. A grande crítica que vai se fazer a isso é exatamente a possibilidade de voltar fazer um novo refinanciamento das dívidas tributárias. Claro, eu lembro aí. Claro. Isso Claro. que eu acho absolutamente incorreto. Isso é injusto. Para Grêmio, para Flamengo, eu não sei qual é o outro caso de clube que esteja assim nesse nível, do Grêmio, do Jeremias, Flamengo. eu acho que é justo. Paranaense. Sabe o que eu acho? Não é justo. Eu não o acho. Botafogo deve quase um bilhão. Mas aí eu não acho. Atlético Mineiro Eu não acho injusto. Eu acho que isso aí vai acelerar a quebrada de vez de alguns clubes. Pode desaparecer. E o presidente. Pode desaparecer. O presidente, no café da manhã, que quando ele assumiu, uns 20 dias depois, nós fomos lá na sala do presidente. Não, foi no café ou foi lá no CT? Foi no café da tarde, que eu até cheguei meio atrasado e tinha programa na Bandeirantes. E foi notado. A tua chegada depois foi notada. E aí, assim, cheguei correndo e saí correndo, porque tinha que fazer o programa. Mas eu me lembro de uma frase que o presidente disse, porque a gente tratou de acelerar o processo, e o presidente disse assim, para resumir, nós vamos estudar bem qual é a parte que nós queremos refinanciar e qual é a parte que não nos interessa. Sim. Onde é que nossas pernas alcançam, porque eu não vou ficar pagando juros exorbitantes. Então, mesmo o refinanciamento é caro, porque vai afundando. Joga para frente. Quem tem uma pequena empresa, como eu tenho, ou quem abriu uma empresa um dia, sabe o quanto é difícil lidar com o governo. O juro mais alto é o do governo. Tanto é que nós não optamos, por exemplo, nós mantivemos o Time Mania, o refinanciamento do Time Mania. Nós não jogamos aquela dívida do Time Mania para dentro do Profut. Lá ficou um outro parcelamento, já vinha de tempo, o Grêmio vinha cumprindo, e ficamos só com o refinanciamento daquilo que parecia normal naquela oportunidade. Se tinha vantagem, fez. Agora teve clube que fez sobre tudo, paga juros sobre tudo, é juros sobre juros sobre juros. E agora daqui a pouco entrega um pedaço de um clube para um ricaço aí, que resolve mudar até de nome o clube. Os irmãos Moreira Salles, é o caso do Botafogo, de novo. Botafogo, que é o clube do Rodrigo Maia, mas enfim. É só coincidência. Eles vão assumir, estão fazendo um projeto para assumir o Botafogo. A gente está colocando essas questões aqui, quero frisar de novo. Coloquei porque o presidente é demandado por outros clubes brasileiros pela notoriedade que ele ganhou.
e pelo trabalho que o Grêmio fez de 2015 para cá. O presidente fala como um líder, né? Claro. Mesmo que o presidente não tenha essa postura, e ele deixa isso muito claro, ele é demandado pelos outros. Presidente, vamos para o bem bom, presidente. Depende. O senhor falou que o Flamengo age com soberba e arrogância. E veio a resposta do Flamengo. Veio. Não, mas é bom reviver esse tema, porque, na verdade, eu tive 3 oportunidades nesse sentido. Uma vez no programa da Fox, eu disse assim, uns 3 semanas atrás, quando veio a enquete que o Flamengo era favorito, 60 e tantos %, contra 62 a 38 do Grêmio, eu disse assim, continua assim, deixa assim. Aí depois veio numa manifestação fechada, aí nós já tínhamos os classificados da Copa do Brasil, e esse foi o contexto, quer dizer, eu me penitencio pela autoconfiança que o Grêmio pecou. Não pecou pela autoconfiança contra o Atlético Paranaense. O Grêmio achou que a vantagem era suficiente, tocou o assunto, talvez tenha... O pecado da autossuficiência e a traição da consciência, do subconsciente, nesses momentos, é uma coisa terrível. Terrível. E aconteceu conosco. E eu disse, neste contexto, fazendo a nossa autocrítica primeiro, que, olha, eu vejo isso acontecendo no ambiente do Flamengo. Eu disse isso, mas eu primeiro me penitencio. E depois eu vejo. Na verdade, eu alertei a eles para não tomar essa consciência de... Não quis ajudar, o senhor quis ajudar. Eu não quis bem ajudar eles. Vamos dizer assim, poderia ser interpretado assim se tivesse boa vontade, né? Entendeu? Então, na verdade, não foi nada agressivo ao Flamengo, não foi nada agressivo a ninguém, simplesmente foi... Ele disse que o senhor está criando um ambiente para cá, mas a decisão é lá. Isso sim é um pouquinho mas isso demais. Aí só move o Grêmio nos últimos anos. Não, mas é um pouquinho demais, quer dizer, o que nos derem aqui, vamos dar lá. Não faz ameaça desse tipo. Pode ficar tranquilo. Nós vamos estar recebendo eles de uma maneira segura, confortável, vamos jogar no estádio tranquilo, vamos ofertar a janta tradicional, vamos conviver. Eu possivelmente vou encontrar com o presidente do Flamengo na segunda-feira lá em Assunção. Não tenho absolutamente nenhum ranço sobre isso. Lamento que às vezes alguma situação seja levada ao ponto de estimular o espetáculo, de criar o espetáculo a um nível um pouquinho exagerado, da própria interesse de alguns jornalistas, da mídia. Isso existe. Mas tem coisas engraçadas. Isso existe, não vamos combinar. Eu vi cada coisa, por exemplo, hoje escutei uma coisa lá que eu só faço isso, sabe por quê? Porque, na verdade, eu sou candidato a vereador, prefeito de Porto Alegre e tudo mais, aqui assim e tal. O cara disse isso lá no ar, hoje me passaram. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, no mesmo programa da Fox. Vereador? Eu cá para mim, em primeiro lugar, ele tem que saber o seguinte, né, o jornalista, eu voto em Osório. Isso, já. Não mudarei meu título. Então, não disputa eleição nenhuma. Então, por favor, não bote pela boca dos outros, que ele ouviu dizer, que lá em Porto Alegre dizem isso, que eu... Mas ele colocaram no ar para rebater? Não, mas nem quero, tio. Mas o senhor ouviu do que? Eu ouvi porque me passaram o post da manifestação do jornalista. Então, o que eu quero te dizer com isso? Assim, ó, isso gera um ambiente fictício, falso. Não é verdadeiro. Inclusive, botaram isso para uma situação de... O presidente é candidato à reeleição no final do ano. Vamos combinar uma coisa, tio. Lá no Grêmio, nós estamos muito bem encaminhados para uma situação... Isso já está resolvido. De consenso, uma situação bacana, uma situação boa. Nem isso está em disputa. Então, ele ouviu emprenhado e ouviu mal. Mas o mais importante não é ouvir emprenhado e ouvir mal. Ele não fez o contraditório. Deveria reproduzir com mais fidelidade as coisas que acontecem aqui. E agora está fácil, a gente acompanha tudo, né? Por isso que eu digo. Então, na verdade, essas coisas são gerados ambientes que de certa forma, criam uma antipatia à figura do presidente do Grêmio para o jogo. Não é verdadeiro. Sabe o que é? Eu assisti brigas homéricas do presidente Fábio Koff um dia, xingando o Milton Neves, e estava na Jovem Pan. Eu só encostei o microfone, disse que tá bom o negócio. E o presidente chamou o Milton Neves de canalha para cima. Olha o nível que estava. E aquele vestiário do Grêmio que tinha Denis Abraão, Cacalo, Zélio Oxman, e tudo em cima. Tudo aguerrido. Tudo calmo. Tudo lutador, gente de posição. E aí é o seguinte, tá o coitado do Luiz Carlos Quartarolo ali, né? Ele é baixinho, né? E ali com o microfone e olhando assim, ó. De onde é que vai vir a primeira? Só que quem estava brigando com o presidente era quem estava com o fone lá. O presidente com o fone aqui e o Milton Neves no estúdio. No estúdio. E eu botei, vamos ver até onde vai esse troço aí, porque... mas o presidente Koff era um figura. Ele o presidente ia até o fim. Quero falar com o Milton Neves esse. O Koff era eu já fui atrás. Mas, presidente, há os exageros, como o senhor disse, e há algumas coisas engraçadas, né? O vice de futebol do Flamengo diz que quem treina o Grêmio é o Alexandre Mendes. Só que ele veio contratar o Renato. Eu sugeri hoje na Rádio Grenal que ele contrate o Alexandre Mendes, que é mais barato. Porque se é o Alexandre Mendes que treina, o que ele quer com o Renato? Deixa o Renato aqui.
eu vinha vindo hoje e botei na Grenal, alguma coisa eu ouvi que o bom era o Alexandre, e eu não tinha entendido. Aí depois já tinha saído isso. Não, que era ele que disse. Eu vinha vindo de Osório hoje pela manhã. Mas foi ele que disse. Se alguém transportou Pois é, isso... mas aí eu não tinha entendido, porque eu não escutei, então eu não dei muita bola para essas fofocas, sabe? Pra mim, deixa Eu já falar. tinha brincado com ele. Por isso que agora que eu estou entendendo por que disseram que o bom nesse negócio é o Alexandre Mendes. Agora eu até vou Ele mexer com disse ele. que quem treina o Grêmio é o Alexandre Mendes. O bom lá é o Alexandre Mendes. Eu disse, então faz o seguinte, economiza o seu dinheiro, que aí não precisa gastar 1 milhão, porque ia precisar isso para tirar do Grêmio. Paga 200 para o Alexandre Mendes, mas o Alexandre Mendes vai ficar feliz, o Renato vai ficar feliz aqui, tá tudo certo. O fato do Flamengo... A regra dessa disputa é o seguinte, pelo momento do Flamengo, pelo momento do... Isso é verdadeiro agora, sinceramente. Eu disse para o Jeremias há pouco tempo. A regra desse momento é o seguinte, por estar pontinho do Campeonato Brasileiro, por estar sobrando, por ser o time que mais, vamos dizer assim, mais reluzente e mais festejado no Brasil, o favoritismo é um jogo igual. Mas se tu tiver que escalar um favorito, é um jogo igual. Eu não consigo engolir esse favoritismo. É um jogo igual, mas se tu tiver que dizer assim, tem uma ponta de vantagem para qual clube dessa disputa? É o Flamengo. Uma ponta de vantagem. Disputa em casa, vai estar lá com uma situação favorável, não sei como é que vai ser o primeiro jogo aqui, principalmente porque está aí nessa posição de ser festejado. Mas está jogando um bom futebol, ponto. Então, essa ponta, se há uma pontinha de favoritismo, é essa ponta do Flamengo, não tem a menor dúvida. Né? Cada um depois vai Eu acho que decidir em casa torna 49 a 51. Eu levo em consideração que decidir em casa. Agora eu vou te dizer assim, o Grêmio tem resolvido bem isso, né? Eu questionei muito a Conmebol. Não é que questionei a Conmebol, não se trata disso. Eu, por exemplo, sou contra a disputa de um jogo só fora da praça. Final única? Final única. Campo neutro. Não gosto dessa forma. Acho que tu tira fora as torcidas, tu tira fora o time que chegou até lá, te festejar em casa, fora. Mas enfim, tu não dá para a torcida um ambiente de mérito pelo seu acompanhamento. Mas sabe qual é a justificativa deles? Que não é o 51 a 49, que 70 e tantos % dos jogos decididos na Libertadores venceu o mandante final. E aí não é o caso do Grêmio. O Grêmio disputou o final, ganhou 3 vezes, 2 ganhou fora. Sim. As 2 ganhou na Colômbia e ganhou na Argentina. Ganhou no Peñarol aqui. Então, para nós não serviu essa regra. O argumento da Conmebol é correto. O estudo estatístico aponta. O fator, e principalmente no Brasil e na América do Sul. O fator local é muito importante. Mas haja vista o Santos, a Chapecoense. O Inter ganhou 80% dos títulos que tem de maior grandeza em casa. O Grêmio 60% em casa e 40% fora. O Grêmio ganhou do São Paulo no Morumbi. O Grêmio depois, 82, perdeu para o Flamengo aqui, mas foi garfado, podia ter ganho aqui. 3 partidas. 3 partidas, na terceira perdeu aqui. 83, o Grêmio ganhou aqui do Peñarol. 84, o Grêmio perdeu na Argentina, mas na verdade perdeu aqui, porque o segundo jogo foi lá e o Grêmio não conseguiu levar vantagem. Tinha poucas vezes naquele jogo daquele de 84, eu vi um time ser tão superior ao Grêmio como foi aquele jogo de 84, 1-0. Aqui, né? Aqui, lá não. Lá não. Lá foi parelhinho. Lá foi parelho. Aqui é que foi o pior. Aqui foi um totó. Depois o Grêmio veio... Vamos para os anos 90, porque... Depois veio o Grêmio Show, mas aí não foram títulos maiores. Em 89, que o Grêmio ganhou a Copa do Brasil aqui do Sport Recife. Contra o Sport. Mas 94 ganhou aqui contra o Ceará. 95 jogou lá. 93 perdeu pro Cruzeiro lá. 95 perdeu pro Corinthians aqui. 96 ganhou da Portuguesa aqui. 97, olha quantos títulos na sequência. 97... Ganhou no Maracanã com o gol do Carlos Miguel, cruzamento do Roger. Depois, 2001, 99 a Copa Sul. 99 a Copa Sul ganhou do Paraná, lá no Pinheirão. Né? Celso Roth era o técnico. A cobertura que nós fizemos e a festa do Grêmio foi numa churrascaria perto do aeroporto. Boia livre, o cara não... Boca livre. Boca livre, o cara não esquece. Bom, depois vieram outras conquistas. 2001 ganhou fora também. 2001 ganhou fora, no Morumbi. Mas ainda dá para seguir. Depois daí 16 foi aqui. 16 é aqui. 17 foi fora. 16 é aqui, mas decide... Já matou veio praticamente lá, né? decidido, foi né? 3 Matou lá. O presidente, o fato do Flamengo não jogar uma semifinal de Libertadores há 36 anos e de o Felipe Luiz, o Rafinha são muito bons, mas eles chegaram agora, ou seja, é um time em construção e o Grêmio não, ele já está consolidado nesse grupo aí e é a terceira semifinal seguida. Aí o Grêmio pode balançar
equilibrar essa balança nesse aspecto do momento que vive o Flamengo. O Flamengo está chegando numa semifinal, mas ele não tem a cultura de jogar a semifinal. A cultura recente, né? A cultura de jogar uma decisão de Libertadores, tu vê o nível do jogo contra o Palmeiras. Essa é a cultura. E tu tem que te adaptar a uma das coisas mais importantes desse tipo de jogo, que é a arbitragem de fora. Isso aí não é a questão de ter medo disso, daquilo, é que a cultura e a forma como eles interpretam é diferente. Muda muito. Muda muito, o jogo corre. Olha, tu deixar o jogo, tu parar e deixar um jogo correr, perder uma bola e o adversário ser mais esperto, porra, isso é um perigo danado. Então, tem várias coisas que são importantes numa final. Para esse contexto, time que tenha completa concentração, time que tenha a cultura de decidir, time que não desiste jamais, time que vai para cima, time que se concentra o tempo inteiro e, principalmente, tenha a dimensão correta de como vai se comportar com a arbitragem, porque isso é fundamental. O Flamengo tem essa situação de muito tempo, quer dizer, isso é uma motivação a mais para eles. Muito antes de um problema, é uma motivação. Eles vão se motivar muito mais para tentar chegar, ainda mais nesse momento. Investiram bastante, estão num momento bom, estão ponteando o Campeonato Brasileiro. Tudo conspira a favor deles no ponto de vista do futebol em si, né? Se eles vão assimilar todos esses aspectos, não sei. Mas o Grêmio já tem uma história, porque já desses últimos 3 anos, como tu disseste, são 3 semifinais e uma com vitória. O presidente estava rindo aqui. O presidente briga com o presidente, o Renato briga com Jesus. Tá bom? Tá bom? Essa decisão promete. Eu não brigo com ninguém, não brigo com ninguém. Eu entrei na baila por uma má interpretação do que eu disse. Mas como diz o outro, né? Fazer o quê, né? Vamos em frente, tá? Faz parte do jogo. Tá dito. Se interpretou mal, paciência. Se interpretou corretamente, tá ótimo. O senhor não chamou ninguém de gaveteiro, ninguém de ladrão, ninguém de outras coisas, né? Simplesmente me penitenciei e disse que poderia acontecer isso com os outros. Me penitenciei antes. Porque eu acho que nós fomos pegos pelo pecado da autossuficiência. Pensar que o Grêmio também não tinha o Michael, não tinha o Everton, mas mesmo assim tinha vantagem, né? Mas a vantagem era excepcional. Mas o time do Atlético é bom. Né? Mas o time do Atlético é bom. Vê que a vantagem era tão boa. E ganhou com sobras, afinal. Sim. Mas vê que a vantagem era tão boa do Grêmio que eu fui um que dizia que o Internacional corria mais risco, porque tinha um fato novo no Cruzeiro, que tem um elenco muito bom e podia fazer 1-0 aqui. Mas vamos combinar, se aquele pênalti é dado e convertido... Não terminou. Era outro jogo. Não terminava. Era outro jogo. E foi pênalti. E terminava o jogo. Entendeu? E foi cedo, bem como requer, né? Para fazer o jogo bem tranquilo. Para acalmar bem o jogo. Quem ia se irritar era o adversário, jogando em casa. Se achando injustiçado. Presidente, a gente está falando de 2 competições mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, que tem uma diferença considerável no regulamento, que é o gol qualificado, gol marcado fora. Dada a experiência recente que se tem da Copa do Brasil com esse novo formato e a da Libertadores já mais consolidada, o senhor tem preferência por ter gol qualificado ou não? Entende que os clubes devem participar desse debate com a CBF se entenderem que não deve ter o gol, ou deve voltar o gol, ou com a Conmebol se não deve ter? Na final não tem isso porque não tem condições de ter. É qualificado para todo mundo na final, né? Então eu vou te dizer uma coisa assim, eu compreendo que possa se jogar vários campeonatos com fórmulas diferentes. Copa do Brasil só mata-mata, Campeonato Brasileiro pontos corridos, Copa do Brasil sem gol fora, que vale 2, e Copa e Libertadores, que vale 2. Quanto mais elementos tu traz para uma disputa, quanto mais cuidado tu gera para os clubes serem campeões, mais valorizada vai ser a disputa. Então eu acho que o gol feito fora tem um conteúdo de precaução e tem um conteúdo também de buscar alguma coisa a mais na partida. E isso para mim faz todo sentido para a disputa. Justo ou injusto? Bom, o jogo vai dizer, mas faz mais sentido para mim na disputa e cria mais um ambiente de cuidado, preservação e mais um fator para ti, né, vibrar. Porque por exemplo, se o Grêmio empata de 0-0 aqui em Porto Alegre, é ruim? Não. Empatar de 1-1 lá dá nós. Ganhar de 1-0 é ruim? Não. Empatar lá também dá o resultado. O que nós não podemos aqui, sinceramente, muito antes de buscar a vitória, o mais importante é a gente não tomar gol em Porto Alegre. Porque o Grêmio tem feito boas partidas fora e pode até fazer gol lá. A TBK Serviços é uma empresa especializada em reformas, construção, terraplanagem, demolições. A TBK Serviços tem todas as soluções para sua obra: limpeza, preparo de terrenos, hidráulica, elétrica, porcelanato, pintura, gesso.
TBK Serviços idealiza, projeta, realiza sua obra por completo. Ligue 983 19 6410 ou 3207 7976. Siga no Instagram, @TBK Servicos. Insulfilme Predial, solução para proteção de envidraçamentos. Películas de controle solar, segurança, decoração, mais de 80 opções e modelos para suprir a sua necessidade. Vitrines, janelas, portas, boxes, pergolados e espelho. Na Insulfilme você encontra o produto certo. Vinil de decoração para paredes, móveis e eletrodomésticos. Ligue 30 21 23 23, WhatsApp 995 83 91 50. Sanar Farmácias. Mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. Quero falar com você, motorista de aplicativo. Precisa trabalhar sossegado, sabendo que seu veículo está com proteção total para qualquer tipo de dano e sem pagar mais caro por isso? Vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para veículo de aplicativo, sem análise de perfil do condutor e sem pesquisa de SPC e Serasa. Cobertura completa, 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas. Cobertura de 100 mil contra terceiros, carro reserva e muito mais. Entre em contato agora. Faça sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. WhatsApp 99526 5500. Bem Protege. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. fache.com.br. Presidente, a situação econômica do Grêmio ainda é de dinheiro aplicado? Não, nós temos um equilíbrio, nós vamos finalizar o mês de setembro ainda bem equilibrados, mas vamos dizer assim, nós temos que ter cuidado porque nós fizemos algumas readequações de contratos, principalmente no futebol, porque esse é o mercado que dita e a gente tem toda uma perspectiva de chegar equilibrados até o final do ano. Vamos dizer assim, qualquer situação fora da curva, qualquer situação que tu não siga a cartilha que foi projetada, ela gera um certo problema. Mas o Grêmio terminará o ano equilibrado, sim, de uma maneira segura, tranquila, mas ele sempre inspira cuidados e sempre e requer sempre aquela disciplina. Mas dívida de curto prazo não tem? Zero. Esse não dá. Nós não temos nem endividamento bancário para esse ano mais. Esse é o bom, né? Só surgirá fechando a negociação da Arena. Se tiver a situação da Arena e essa situação da Arena acontecendo, o Grêmio buscará sim um financiamento para fazer a liquidação da sua parte na questão do deságio que vamos receber para a liquidação do empréstimo com os bancos que fizeram os empréstimos para a construção do estádio. E aí alonga, presidente? Sim, aí alonga, porque na verdade esse vencimento será até 2027, 2028, aí nós vamos ter um prazo bastante dilatado. Porque o fluxo... Não, é uma situação, vai ser um outro tipo de investimento, deverá ser em torno do CDI mais 120%, e 120% do CDI, diferente. E terá também uma situação de não fazer nenhuma situação nova de fluxo. Quer dizer, o Grêmio continuará pagando o mesmo valor que paga hoje pela sessão onerosa, só que a cada credor desse processo será pago um seu tempo. O Grêmio começa pagando a questão da Arena, depois passará a pagar para a própria OAS a parte que toca dela, e isso vamos ter um fluxo até 2027, 2028, mas sem alterar, por exemplo, o fluxo de hoje. Isso que é importante, o Grêmio não terá acréscimo nas suas despesas, simplesmente manterá os pagamentos a partir daquele fluxo. O Grêmio já acertou 100% com o Everton. Onde é que entra a multa? Se a multa já é 80 milhões de euros. Não, essa é a parte menor. Essa não é a mais significativa. A situação muito mais é um rearranjo salarial, porque nós estamos tratando do melhor jogador do Brasil. O jogador que tem uma situação, né, de notoriedade, ele está jogando muito e esses contratos são adequados exatamente pelo desempenho. Vamos combinar, né? Meritocracia. O jogador fez por merecer, o clube tem que reconhecer, porque o ambiente de futebol é sensível. Esse literalmente é o tipo de contrato de trabalho que o empregado fazendo muito automaticamente é reconhecido por uma razão, e muito bem reconhecido, porque é o mundo do mercado, é o mercado desse mundo, é o artista, ele é o definidor, ele é o cara que está despontando tecnicamente, né, desperta multidões, traz, vamos dizer assim, empatias e associações para o clube, cria mais receita para o clube. Então,
Vai fazer o quê? Esse é o jogo. Pena que não deu para diminuir quem não joga nada, né? Nem vou citar, porque senão eu vou... Vai. O contrato do Everton, então, além do aumento, ele dá uma esticadinha no tempo ali. É claro, todos esses componentes acabam entrando numa discussão dessa natureza. Pode melhorar a multa, que não é a mais significativa, pode, mas certamente ampliará o tempo de contrato por conta da reciprocidade de Já tem uma ideia? Já está quase tudo formatado, mas deixa... Quando 23, né? 23 se fala. Quando formos anunciar, aí o Everton vai estar plenamente de acordo com tudo, né? O Grêmio já tem um reforço engatilhado para o ano que vem, porque agora é a hora de contratar, né? Mesmo que o Grêmio já tenha feito um belo papel esse ano, e foi de recuperação e de... Sabe que um processo está dando certo no Grêmio é a transição. Né? Eu acho que dali da transição tem jogadores que o ano que vem sobem automaticamente. Então vamos admitir assim, ó, nós vamos... Tem um volante, né? Tem volantes, tem laterais, tem... Não é Félix, é parecido. Não, tem Friso. Tem o Friso, tem o Varela. Eu gosto muito dos dois laterais, eu gosto muito do zagueiro, do Juan. O senhor assiste jogos dos juniores? Sempre que posso, sim. Sempre que posso. Não é muito, não. O senhor presta atenção, porque o telefone toca toda hora. Eu presto. A secretária lhe incomodando, o REC lhe enchendo o saco, o Jeremias também. Mas eu tenho muitas informações, eu recebo muitas informações. E geralmente recebo também vídeos que façam, além de acompanhar os jogadores, e o Grêmio tem ali, nesse jogo do Rio de Janeiro no sábado, né, possivelmente dali saem 4 jogadores para completar o plantel. Vai uns 4, 5 jogadores que saem dali. O Grêmio tem um jogador que está despontando bastante no meio, tem atacantes despontando bastante, o da Silva já subiu e já retornou, enfim. O Grêmio tem ali pelo menos 4, 5 jogadores. Ferreirinha vai dar no couro, presidente? Poxa, eu acho esse jogador fantástico, eu acho esse jogador Porque ele não foi bem no Aimoré, não foi bem no Cianorte, mas se diz maravilhas e é goleador, mete gol toda hora. Pois eu acho que, assim como o Patrick também andou por aí, e tá jogando bem. O Patrick está pedindo passagem. Está jogando bem. Então, na verdade, é tudo certo. Você sempre foi apaixonado pelo Patrick? Eu gosto do tipo do jogador, entendeu? Jogador raríssimo, jogador de pé esquerdo, chute forte, jogador que pega a bola, vai para frente, um jogador que tem características importantes para ser um atacante, um armador, um jogador que faz diferença, entendeu? Então, eu gosto daquele tipo de jogador. Por isso que eu digo, nem sempre, às vezes as coisas se perdem por falta de insistência. Aí tu bota o jogador lá na Aimoré, tu bota o jogador no Criciúma, tu bota o jogador lá e desacompanha o cara. Ó, larguei de mão. Se der certo lá, tá ótimo. Não, fique acompanhando ele, fique monitorando ele, fique buscando, falando com ele, não deixe de acompanhá-lo, inclusive falando com ele. Por quê? O presidente do Aimoré me disse que o Ferreirinha lá teve um problema de fascite plantar. Sim. E ele não conseguia jogar. A gente via que ele era bom. Ele fez um tratamento inspirado numa técnica espanhola, alguma coisa que os caras fazem na Espanha lá. Falei com o médico que fez o tratamento dele e ele disse que 35 dias depois o Ferreira conseguiu voltar a jogar e ele surpreendeu inclusive o pessoal da base pelo rápido período de recuperação e voltou a jogar e ele precisa muito do pé, todo mundo precisa do pé do jogador, mas ele é muito rápido, muito ágil e ele surpreendeu pela maneira que ele voltou. O desempenho foi natural. Ele tem duas características fundamentais. Grande driblador, que é raro. Grande finalizador. Faz gols. Finaliza com força, né? Rápido, várias daquela posição são, mas ele finaliza bem e é driblador, capaz de vence o lance do ponto de vista pessoal, na disputa pessoal. Então esses jogadores têm que prestar atenção. Então, e se tu tens alguma situação, um extra-campo ali, vamos combinar. Chama o cara para ti. O treinador chama ele, vai orientá-lo, vai dar oportunidade para ele, diz para ele que cria as condições para que ele, né? Olha, se tu entrar para dentro desse tipo de coisa, tu vai longe conosco. Se tu não entrar, tua vida é curta conosco. É isso, entendeu? Então, hoje em dia, não tem mais espaço para, vamos dizer assim, se tu quer ser jogador de futebol, te condicione para isto. Saiba que vai ter restrições na tua vida, saiba que tu tem que treinar, saiba que tu vai ter limitações de comportamento, saiba que tu tem que fazer tudo isso. Tu quer ser, tu tem bola para ser, então eu estou te dizendo, tu tem bola para ser. Queres ser? Este é o caminho das coisas. E isso às vezes é do treinador, é do clube, mas também é do seu representante. Da sua família. Às vezes faz mais festa que o cara. Da sua família. Entendeu? Então esse contexto, para um cara que está disposto a jogar bola e tem bola para jogar, tem que fazer parte desse contexto, senão não vai andar. O representante do Ferreirinha esteve aqui, o Pablo. Ele até não gostou muito que eu fiz uma brincadeira com o TT, que ele não entendeu e passaram, os fofoqueiros passam errado, né? E eu disse, olha, o TT é um bom jogador, mas não é Pelé, né? Porque teve uma hora que ia peitar o Renato, que tinha que estar, eu fiz uma frase, né? Depois eu disse para ele, mas isso é um elogio
problema se eu dissesse, mas ele não é nem o Mazinho Loyola, e não dá, né? E essas coisas, e os ambientes que se vive, o importante é que o jogador saiba, quando está num clube como o Grêmio, que ele vai ter oportunidade se for bem. Mas só para concluir, presidente, o procurador dele cobra Ótimo. o Pablo esse. Eu estava o pai aqui do Ferreirinha, e ele disse, se não for assim, eu nem quero representar. Então, na verdade, o contexto do futebol é esse. E no Grêmio ainda ontem, quando nós começamos lá, na verdade nós não estamos apresentando o projeto da base, nós já estamos em obras. Sim. É que eu não quis usar pedra fundamental, de medo de cometer um erro assim, grosseiro. Porque pedra fundamental é quando começa a obra, porque o Grêmio começou há 30 anos. Não, mas nesse caso são equipamentos novos. A hotelaria nova, os refeitórios novos que não tem lá, a hotelaria nova que não tem lá. E também a parte de fisicultura nova que não tem lá. Por isso que eu fiz todo aquele rodeio antes de não... Tudo isso já está com o canteiro de obra instalado, estão estaqueando já, tá a obra esquadrada lá, começou as estacas, então não é mais para o final do ano que vem. Vai botar o nome de TT lá, o TT disse que era para usar o dinheiro para... essa parte a gente cuida. Eu vou salvar o presidente dessa aí, vou perguntar de um outro CT da escola de futebol que tem ali naquela área no Cristal ali. Frente ao shopping. Em frente ao shopping, que o presidente Fábio Koff drenou, conseguiu as máquinas e drenou e depois conseguiu. A prefeitura tem interesse naquela área e fez uma proposta para o Grêmio para trocar por uma área de terra aqui no Maitá. Como é que está isso aí, presidente? Não, a prefeitura e o Grêmio estão conversando. Tanto eu como o prefeito Marquesan, pelas instituições, estamos trabalhando esse assunto em afinidade de conteúdo, de posição. Eu acho, por exemplo, o Grêmio recebendo uma nova estrutura em área contígua ao lado do CT profissional é um ótimo negócio para o Grêmio. Aproxima tudo. E acho que para a cidade de Porto Alegre, aqui fala a minha visão de quem já teve vida pública e principalmente como prefeito. Aquela área deveria ser devolvida à cidade de Porto Alegre mesmo para incorporar aquele projeto da orla inteiro, que eu acho fantástico. Aquilo ali é 7 hectares ali? Tem aproximadamente 8 hectares. Então, o que eu quero te dizer? As duas coisas conjugam. Nos interessa, porque receberemos uma estrutura nova e próxima do nosso ambiente, e lá a cidade de Porto Alegre pode fazer um projeto novo para a cidade que incorporará o rio de novo dentro do projeto que está tudo posto aí, desde lá do gasômetro para frente. Todo mundo ganha com isso. Eu sou fã desse projeto. Houve críticas, e aí eu vejo que as pessoas não têm conhecimento que futebol é uma coisa muito complexa. E o presidente citou a proximidade como um ponto de ganho. O Renato caminha 20 metros, vai olhar o treino. O presidente que gosta de ver treino vai ver o treino. O Deco, que se criou no meio disso aí, que tem que cuidar do profissional, pode cuidar um pouco do amador também. E aí vai, né? O Francesco troca ideia com o Klaus. E isso é legal. Porque o Guaíba é próximo, mas não é junto. Era próximo antes, quando era o Olímpico, né? E outra... O que importa se é ali ou lá? Tem que ter boa estrutura de treinamento. E receberemos uma estrutura zerada, nova. Sim, que o Grêmio vai fazer como quer. Né? E o que falta, presidente? Não, falta ainda, porque a prefeitura, em tese, não colocaria recursos dela. Seriam dela, mas ela que destina, porque seriam valores de obras compensatórias a ampliações de obras ali no Jockey Club, que tem um projeto da Multiplan e tal, então seria uma coisa nesse... É uma coisa assim, não sei se exatamente a Multiplan, não, porque ela que está empreendendo ali, não sei exatamente. Eu sei que não é um recurso que a prefeitura colocará, mas é um recurso que uma compensação será gerada por conta disso. E para a prefeitura interessa que essa compensação seja exercida na orla do Guaíba, naquele ponto do Cristal. Gastar o dinheiro ali. Provavelmente é daquele conjunto de prédios que está sendo construído, onde eram... Tem um valor que a prefeitura está alocando. Então, eu vou te ser bem franco, as duas partes têm os mesmos interesses. Nós queremos uma coisa nova e mais acoplada, mais junta, e a prefeitura tem essa visão de colocar essa situação à disposição, aquela orla toda. Ali tem limitadores de todas as horas para o Grêmio. O Grêmio não pode edificar, o Grêmio não pode subir, o Grêmio tem a limitação do rio e tem questões ambientais. Então, saindo dali, nós ficamos numa posição até melhor e liberamos toda aquela hora para a população. Na verdade, não é para a prefeitura, é para o poder público, para as pessoas de Porto Alegre. Tem todo um contexto importante aí. Vê o que é. O Internacional tinha abundância de campos. O Internacional colocou cimento para fazer estacionamento, em função do complexo Beira-Rio. Perdeu os campos. Tenta ter na beira do Guaíba, do lado do Parque Gigante, e não consegue. Vai ter um campo, no máximo. Para levar toda a estrutura para Guaíba, aí sim é um pouco longe do estádio. E o Grêmio tem uma situação que pode fazer tudo de forma conjunta. Mas nós vamos, por exemplo, nós vamos fazer ali a escola de futebol lá do CT, a escola.
Mas o CT da base permanecerá em Eldorado, Sim. separado. Nós não estamos naquela política de botar todo mundo junto neste momento. A nossa política evoluiu. Antigamente até tinha essa vontade, até pensamos em colocar... Aí Aí é muita gente. É muita gente. Quando apareceu a situação da base, para nós conseguirmos recursos, por intermédio da lei de incentivos ao esporte, por também recursos próprios do Grêmio, nós definimos que nós não vamos fazer a situação juntas, da base. Vamos fazer a escola e o CT profissional, mas a base será estruturada aonde está. A área é nossa, os campos são nossos, iluminaremos o estádio, criaremos condições de vestiários novos. Então, tudo isso vai dar para nós lá uma estrutura muito própria de formação, independente de qualquer situação vinculada ao profissional ou à escola. Ah, bom. São duas dependências de gabarito, né? É isso aí. É isso que requer o profissionalismo de hoje, né? Não, e até examinamos a hipótese, se por acaso esta situação sair, se essa situação sair de vir a escola para lá e os recursos que forem injetados no clube, de fazer, então, através de uma outra situação que está sendo examinada, fazer uma hotelaria em cima do CT profissional, para os jogadores se alojarem ali. Até Coloca um segundo módulo. Sobe para cima, já tem a estrutura pronta para isso. O Atlético Paranaense tem isso, né? Eu não sei, não conheço no CT lá. do Caju, inclusive o Paulo André morava. Nós fazermos ali, claro, com todas as precauções de acústicas e tudo mais, mas organizar ali uma telaria para os jogadores não mais utilizar situações de hotéis de concentração fora dali. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, com o presidente Romildo Bolzan Júnior. Só Portas, conheça o lançamento do kit Porta Pronta. Kit completo, não precisa de pintura, você adquire a porta já com acabamento final, prontinha para instalar. Kit Porta Pronta conta com folha de porta, jogo de batentes com borrachas amortecedoras, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradistas já instaladas e a fechadura. Bom, esse é um item opcional. Vá conhecer o novo lançamento, showroom, Só Portas, em Porto Alegre, na Protásio Alves 2103. Ou em Gravataí, na Centenário 428. Informações pelo WhatsApp, fala com a Patrícia, 99529-1926. Para você, amigo construtor, sempre descontos especiais. Construindo ou reformando, Só Portas. A Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Presidente, em relação ao ano, como é que o senhor avalia o ano até aqui? Independente do resultado, porque o resultado agora, como o senhor disse, é taco a taco com o Flamengo e será na final também se o Grêmio chegar. Taco a taco com Boca ou River. Nem eles lá vão contar com o ovo, nem um brasileiro poderá contar. Sabe que o desempenho esportivo do Grêmio é bom. Eu acho que disputar a semifinal da Copa do Brasil, disputar uma semifinal de Libertadores, ganhar o Campeonato Gaúcho e estar disputando o Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro, para nós mesmo, disputando com o time reserva ou o time alternativo, não está melhor por culpa nossa. Vamos deixar bem claro isto. Jogos de casa. Perder para o Fluminense, perder para o Santos, empatar com o Chapecoense, são 8 pontos que se foram. Se o Grêmio tivesse 8 pontos nesses jogos, estaria com 39. Então, porque o Grêmio deixou de fazer 8 pontos, empatou. O jogo contra a Chapecoense é o mais estranho de todos, porque contra o Santos e o Fluminense o Grêmio jogou bem. Por incrível que pareça. É verdade, amassou o Santos. Eu comentei os 2 jogos, o Grêmio jogou bem. E aí vamos dar um desconto pro jogo do Avaí lá, que o Grêmio acabou empatando no final. Mas aí um jogo fora de casa e tudo mais, vamos dar um desconto para isso. Então, na verdade, o Grêmio tem esse déficit no Campeonato Brasileiro por culpa própria. Mas está pequeno o déficit já, né? E se continuar essa fase de ascensão, olha, vamos lá, vamos ganhando e tal, e dando esse prazo para nós jogarmos com o time titular, jogar em condições boas com outros times aí, o Grêmio pode recuperar o Campeonato Brasileiro. Então, o ano esportivo do Grêmio é bom. Bom, porque não importa vencer, é estar sempre competindo, estar sempre próximo, estar sempre chegando. Esse é o ganho de qualquer time. Nem todos chegam onde o Grêmio chegou. O Grêmio chegou em quase tudo. Tudo que disputou, o Grêmio está chegando. Esse é o que vale. Bom, nossas fichas estão aonde hoje? Na Libertadores.
fazer todo o esforço para passar do Flamengo. Está muito perto, né? Todo esforço para passar do Flamengo. É o que temos que decidir nesse momento, é o que vamos tentar chegar. E se fizer isso, fazer uma final de Libertadores é fantástico. Então o ganho desportivo do Grêmio esse ano é ótimo. Eu tenho reputo muito bom. Presidente, o senhor falou no início do programa, na pergunta do Jeremias, que tem grupos de WhatsApp dos 40 clubes das séries A e B, que tem um grupo mais seleto. Esse grupo... Mais seleto não, tipo um clube dos 13. Tipo um clube dos 13. Esse grupo, em algum momento, participa de uma maneira mais ativa com a CBF da definição do calendário do próximo ano? Porque a CBF diz que vai respeitar as datas FIFA, mas não vai parar para a Copa América, que significa que também vai ter um período de desfalque grande dos clubes. Né? O que eu vou te dizer assim? Ó, o calendário é uma questão comercial e muito antes da questão comercial deveria ser desportiva. É uma pena, mas... Porque, na verdade, o clube que tem condições de disputar tudo num calendário racionalizado terá melhor desempenho, evidente. Nem todos os clubes fazem 22 jogadores de ponta e, portanto, a formação dos elencos acaba sendo deficitária e, às vezes, não se vai além por conta da incapacidade de formar elencos melhores, por conta da incapacidade financeira. É um ciclo, né? Eu acho que a gente pode racionalizar melhor tudo isto. E nós não estamos... Não há ainda uma situação... Né? A proposta, por exemplo, de ampliar o Campeonato Brasileiro não veio da Globo, não veio da CBF, veio da Globo. Então, na verdade... Mas isso influencia em não pagar tanto no estadual? Não, isso influencia numa recomposição, claro. Mais adiante, lá para 2022, 2021, vai acabar. Os campeonatos regionais vão acabar. Mas o grande ponto é que, novamente, só se pensa em mudar por interesse comercial. E não pelo desportivo. Esse é o grande detalhe. Por isso que agora eu ia fazer a seguinte complementação. Se os clubes não tiverem suficientemente organizados, com posições idênticas a respeito desses temas, não serem capazes de atuar em bloco, com força, e reagir a uma situação que não lhes interessa, sucumbe. É simples assim. Quer dizer, um clube resolve aceitar a proposta de lá, o outro clube resolve aceitar aqui, perde a força. Acaba perdendo a força, né? E essa situação é uma tática desde o Clube dos 13 aconteceu isso. Então, nós temos que recompor a nossa capacidade de organização corporativa. Se isso acontecer e tiver lá meios de comportamento que vão dar preferência para situações de decisões coletivas, aí, mas não me interessou, é lá um clube lá maior e tal, tá numa situação boa. Isso não me interessa, eu estou fora. Não me interessa, eu estou fora. Acabou. Estamos fragilizados. Então, hoje, muito mais vale nessas questões, antes de saber as pautas que vêm ser jogadas, que os clubes tenham essa capacidade de se entenderem do ponto de vista corporativo. Agora eu vou colocar, eu não tenho muita esperança nisso. Do calendário brasileiro? Não tenho muita esperança maior? Da capacidade de união dos clubes. Eu estou muito decepcionado com isso, não vejo cultura para isso. Tem muito dirigente incompetente, né? Não é isso, tem muito dirigente que olha somente seu clube. Incapaz de ver. Tem muitos dirigentes bons que têm essa capacidade de visão, mas quando vai diminuindo o ambiente, quando as coisas vão começar a ficarem mais claras, um sai, outro sai, e acaba ficando uma turma que está sempre junta, porque é a turma da dificuldade. É a turma que está na dificuldade. E aumentou mais a turma da dificuldade? Aumentou. Aí que tá. Se aumenta a turma dos virtuosos, assim, aumenta mais a turma da dificuldade. Tem a faixa dos virtuosos, tem a faixa intermediária, tem a faixa de quem está maleixo. Tem de tudo, né? E aí isso não junta ninguém. Porque quem está bem quer ficar cada vez melhor, quem está numa posição de ascendência quer ficar ascendente, quem está numa posição de dificuldade quer tentar salvar. No grupo de 40 tem Juventude e Brasil. Da Série B. Juventude e Brasil. Olha o patamar que atingiram. Vão discutir com os grandes. Estão lá. Junto com os grandes. Se esse clube vingar, nem o Clube dos 40, na verdade, seria a Associação Nacional de Clubes. Que é a transformação da Primeira Liga em Associação Nacional de Recepção da Série B. Já voltamos. Bom, ainda temos um pouco mais de tempo para usufruir da sabedoria do presidente. E comecei o programa, presidente, lhe provocando, que o senhor podia ser o que bem... Claro, vai disputar, né? Mas dentro da sua condição e competência, o senhor pode disputar com chance de ganhar. O que mais lhe seduz? O que mais me seduz é prender no Grêmio. Sim, mas depois de sair do Grêmio? Nada. O senhor pensa um dia em CBF, Sul-Americana, governo do Estado? O sistema eleitoral da CBF, primeiro nem me passa pela cabeça, é absolutamente impossível de chegar. Tem que ter 8 federações que assinam, que subscrevem a
a tua candidatura, a candidatura de... O Noveleto não chegou. Não, o presidente da Federação Paulista, que é do esquema, lá dentro, que era vice-presidente, não chegou. Perdeu para o Caboclo. Os clubes são completamente... O peso de cada federação, a Federação do Acre tem peso 3. A Federação do Rio de Janeiro tem peso 3. A Federação do Rio Grande do Sul tem peso 3. A Federação do Amapá tem peso 3. Só esse colégio eleitoral fechadinho é suficiente. Mas não muda nunca? Não, ao contrário, eles aperfeiçoam cada vez mais isso para garantir mas o senhor gostaria... Agora a federação tem peso 13 e clube tem peso 2 ou 1? Mas o senhor teria um sonho? O senhor falou que organizar campeonato nunca mais. Não me passa pela cabeça esse negócio. Longe disso, sabe, Tico? Mas é longe disso. Eu tenho paixão pelo Grêmio. O resto, para mim, tudo é se eu tiver que ir lá, eu vou pelo Grêmio. Se tiver que ir, eu vou pelo Grêmio. Para mim, não me interessa esse negócio, essa convivência. Tudo se faz em cima do Grêmio. Não tem mas não ambiciona absolutamente nada disso. Aliás, eu era um guri ambicioso. Hoje eu sou um adulto somente com causas. E a causa, para mim, nesse momento, é o Grêmio e nada mais. Nada mais. Está mas lá no futuro governo do Estado? Não, enquanto estiver no Grêmio, nem examino isso. Enquanto estiver no Grêmio, nem examino isso. Se tiver mais 3 anos de Grêmio, nem examino isso pelos próximos 3 anos. Mas o presidente Arthur D'Alegreve, uma vez encontrei na churrascaria Barranco e perguntei para ele: presidente, o senhor vai concorrer à presidência do Internacional? Ele disse assim para mim: ô Rec, eu não me pertenço mais. O senhor ainda se pertence? Não, eu vou dizer assim, por exemplo, quando a gente faz, eu tenho opções na vida e tenho amigos e parceiros. Essa eleição do Grêmio, por exemplo, né? Eu tentei ajudar a fazer o consenso, não consegui, tem um lado. Tem um lado por quê? Porque são os meus parceiros que estão ali. São aqueles que estão conosco. Chapa 2. Chapa 2. Entendeu? Não é questão. Eu sempre tive isso. Na lição passada do Conselho, fiz a mesma coisa, porque são os meus parceiros. Se na vida tem um valor que a gente não deve renegar, são os teus parceiros, são os teus amigos, são os teus companheiros, são aquelas pessoas que estão sempre próximas de ti. Por exemplo, eu não nego o meu valor de partidário. Eu tenho filiação partidária, tenho isso, mas o meu valor partidário continua. Eu tenho lá compromissos, tenho vínculos e tenho posições que... Mas nesse momento eu tenho posições que estão no Grêmio, não vai ser misturado, nunca vai ser misturado essas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Então não tem jeito de fazer concomitantemente as duas coisas. Ou é uma ou é outra. E nesse momento é só Grêmio. Acabou. Eu nunca falei nada disso no ar, nunca falei esse programa nenhum. Agora não posso impedir que outros falem. Agora, toda essa pauta é dos outros. Sim. Não é minha. E os outros são os peixes grandes. Por isso que o senhor não se pertence mais. A pauta é dos outros, mas não é minha. Não combinaram comigo. Ao contrário, quando eu fui falar com eles, não façam isso, não falem mais, por favor. Como é que é o nome do presidente nacional do partido? Carlos Lupe. Ciro Gomes, uma outra deputada numa convenção, a Juliana. Todos eles aclamaram, Romildo. Vai ser o nosso governador e tal. Esses são os nossos desejos deles. Não são os nossos. Vai estar crescendo, presidente. Vamos combinar uma coisa. A autoridade do futebol hoje é uma coisa, daqui a um ano pode ser outra completamente diferente. Eu sei bem disso e sei como é que funciona isso. Entendeu? Hoje é uma coisa, daqui a um ano pode ser outra completamente diferente. Qual foi o jogador que o senhor quis contratar e se frustrou e não conseguiu contratar? Não teve nenhum, não. Não teve nenhum, não. Eu me frustro quando um jogador da base não vinga, que eu tenho expectativas sobre ele. Agora, jogador que vem assim, nunca tive frustração. Aquele cara, disso. Se viesse ajeitar meu time para todo sempre e tal. Não tenho. Nunca tive esse tipo de sentimento. Agora, vou te repetir, me frustra quando um jovem que a gente aposta não vinga. Isso me frustra porque a gente bota todas as fichas ali por várias questões. A primeira delas é pela cultura do clube. Presidente, Michael ou Michel? Se puder jogar os dois juntos, melhor. E mais o Matheus ainda. Mas daí sobra um. Aí o senhor tira o Alisson ou o Jean-Pierre? Nenhum dos dois. Tem que tirar o Jean está lesionado. Agora o atacante é o Tardelli. O Cebolinha ninguém tira. Que bom, né? Sim? Que bom. Com 12 não dá. Mas quem sabe dá 12. Não é? O Jean vai jogar o segundo jogo. E o pior é o seguinte, né? O Alisson, que poderia ser, na graduação, o menorzinho, Tá jogando muito, né? Veio numa composição, quietinho. Mas ele está jogando bem. E contribui em lances fundamentais, cabalísticos. Decidiu o jogo contra o Bahia. Ele faz o gol, cruza pro gol, ou vai à linha de fundo. Rapidão, ele decidiu o jogo contra o Bahia. Decidiu o jogo contra o Estudiante de La Plata ano passado. Gol de cabeça daquele tamanhozinho. Tem sido jogador decisivo para fazer composição tática e para matar. Ele não fez gol aqui contra o Atlético Paranaense ou participou do gol?
Ele participou. Ele cruzou pro André fazer. Ele fez Não, gol. esse foi o Cebolinha. Ele fez um gol nessa partida que nós jogamos em Ele casa. bateu a falta? Não, Cebolinha cruza e o André faz de cabeça. E a falta é do Jean-Pierre. Mas ele começa aquela jogada então, que ele toca pro Jean-Pierre, ser. uma coisa Ele assim. participa do... Ele participa da jogada. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Olha, até assim, ó, Alisson, Tardelli e Everton. Né? Aí tu bota ali Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Operacionalmente. Um tem um pouco mais de capacidade técnica, mas a velocidade... Se a velocidade, complementam. não, a Operacionalmente, velocidade do Grêmio é maior. Os três, assim, tu vai ver virtudes e defeitos de cada um, desempenho e goleador de cada um. Tá bem, tudo bem. Mas o Grêmio fez, essas últimas 3 partidas, fez goleada. Tem um outro trio aí, né, no Grêmio. Matheus Henrique. Não faço isso tão provocativo, só para ficar claro. Porque Não, eu quero valorizar o meu patrimônio, só isso. Não, mas tá certo. Quero valorizar o meu patrimônio. Não, o senhor do Grêmio. valorizou os dois. Os dois são bons. Tem um outro trio aí. Os Matheus dois trios. Henrique, Jean-Pierre e Everton. Sua calculadora já pifou já, presidente, fazendo conta de quanto é que vale esse trio? Não tem nenhuma proposta para nenhum dos três. Mas creio que são jogadores que vão despertar interesse e creio que eles vão para frente e o Grêmio fica aqui consolidado. E tem o Luan, né? O Luan para mim, joga em qualquer time brasileiro. Sim. Eu sempre falo a mesma coisa, então até parece que é chatice. É que o Luan, o problema dele é se ele se ajudar, se ele botar na cabeça que ele é craque, ele vai ser craque. Mas jogou bem contra o Santos. Não, ele está jogando bem. Jogou bem contra o Santos. Ele tem entrado bem, está jogando bem. A convocação do Matheus Henrique para a seleção vem no momento oportuno ou atrapalha um pouco pelo momento do time? Acho que o Michael, o Michel, o Tassiano podem cumprir essa função nos jogos que temos pela frente. Essa convocação para ele fez muito bem para ele, né, e creio que para a valorização dele e tudo mais. Sinceramente, eu acho que foi uma hora boa. Matheus Henrique vai ser mais ou vai ser do mesmo patamar do Arthur ou é difícil alcançar esse patamar? Nesse momento ele está ascendentemente chegando num patamar que poderá ser superior ao Arthur. Mas o Arthur é craque e ele poderá ser, mas ele está subindo muito, ele está crescendo muito. E muita gente disse muito. isso lá atrás, né? Eu acho que ele tem A observação valências, é boa sobre o Matheus Henrique. ele tem valências muito boas, muito boas. Ele é limpa trilho, ele é jogador que limpa a jogada, ele é lutador, ele é marcador, chega na área. Ele é um jogador interessante, eu gosto muito dele e acho que tem potencial para jogar na Europa folgado. Presidente, por que se cria tão poucos laterais? Pois o Grêmio tem 2, 3 laterais lá interessantes, mas eu vou dizer, é uma posiçãozinha que antigamente, né, a cultura manda Não é o dizer, Grêmio, né? lateral direito faz em casa. É. Hoje em dia tu tem que... Era o Foguinho está que dizia. fazendo, né? Era o Foguinho que Antigamente dizia. era essa cultura. Mas eu vou dizer assim, ó, tá faltando realmente aqueles laterais de ponta. Tanto é que o Leonardo Gomes chegou aí, jogou um tempo na base e se formou bem. Eu mandar um abraço pro chaveiro lá da Antônio Joaquim Mesquita, que eu parei meu carro na sinaleira, ele me jogou um cartão, disse o teu nome, disse, não, disse que é o chaveiro. Então tá, chaveiro lá da Antônio Joaquim Mesquita, número 39, muito obrigado pela audiência, para o advogado Sávio Radé Sordi, que está sempre nos acompanhando aí também. Enfim, muita gente boa. E o Gringo, que tem uma garagem lá na Riachuelo também, ontem cheguei lá, Requeto e tal, estou sempre vendo. Obrigado pelo carinho. Presidente, em termos de projeção para o futuro, janeiro vem aí, já vem competição, o Grêmio já tem lugar onde vai fazer a pré-temporada? Não, o Grêmio tradicionalmente tem feito em Porto Alegre. Utiliza a sua estrutura de Porto Alegre, utiliza os seus CTs, nenhum outro lugar vai oferecer condições tão boas. Os jogadores ficam próximos das famílias, mesmo que possam dormir na concentração e tudo mais, mas o Grêmio tem as melhores condições para executar uma pré-temporada. A única coisa ruim é se tiver que jogar pré-Libertadores, né? Essa é uma parte que não vai nos antecipar tudo, né? Vai nos antecipar tudo, não tenha dúvida. Quem puder escapar disso, é uma coisa enjoada, porque já seria um direito teu, né? Porque jogou tudo até o fim. Né? Se por acaso dá um exemplo de não ganhar, daqui a pouco paga um preço extraordinário por um erro. O erro não, ou uma impossibilidade até, né? Vai atrapalhar. Mas aí é o critério político. Se antes tem o interesse comercial, tem o critério político. A Libertadores inchou, a Libertadores explodiu, hoje tem muitos clubes. Antes a pré-Libertadores era disputada em 4 clubes, agora são, 8, 12 clubes fazendo uma fase classificatória. Da hierarquia dos clubes hoje, como é que o senhor coloca o Grêmio? O Grêmio é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Aí não tem hierarquia, né? Porque
Porque a hierarquia não se mede pelo futebol que está jogando, a hierarquia se mede pelo tamanho e a complexidade do clube. Clube? Pois é isso. Clube. Eu te diria que hoje o Grêmio, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista da estrutura que tem, se comprar a arena, o Grêmio ficaria entre os grandes clubes de futebol brasileiro. Talvez entre os quatro. Mas São Paulo, Cruzeiro, Flamengo. Eu te diria por patrimônio. Se o Grêmio comprar a arena, Grêmio, Internacional, Cruzeiro e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, por exemplo, não tem estádios. O São Paulo, o Palmeiras. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Aproveitamos todos os segundos. Valeu mesmo, presidente. Muito obrigado.